Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui mais um conteúdo de matemática. Adição de frações. Observe as seguintes adições. 1/5 mais 2/5. Né? Eu quero somar 1/5 com 2/5. Então, eu tenho aqui uma representação geométrica. Né? Eu peguei uma barrinha, dividi essa barrinha em 5 partes e pintei uma parte. Então, eu tenho 1/5. Eu estou representando aqui 1/5, tá certo? E aí eu vou somar com uma outra barrinha representando 2/5. Quer dizer, de 5 partes eu pintei duas. Então eu tenho 2/5. Agora eu vou somar 1/5 com 2/5 e vou ter como resultado 3/5, tá certo? Se eu pegar esse pedaço pintado e somar a esses dois, eu vou ter o quê? 3 pedaços pintados de 5, né? Então eu vou ter 3/5. Então, de acordo com as figuras, podemos indicar 1/5 mais 2/5, 3/5. Então, uma observação aqui importante, né? Se o meu denominador é igual, se eu dividir as duas barrinhas em partes iguais, eu posso simplesmente fazer o quê? Conservar o meu denominador, repetir e somar o numerador, tá? Se o meu denominador é igual, eu conservo, eu mantenho o meu denominador e somo o meu numerador. É só isso, tá? Somar fração com denominador igual é só isso, tá? Numa adição de fração com os mesmos denominadores, né, se o denominador é igual, somam-se os numeradores e conserva-se os denominadores, tá bom? Bom, observe agora a seguinte adição: 1/2 mais 1/3. Bom, eu tenho aqui 1/2, né, eu peguei uma barrinha, dividi ela no meio e pintei uma parte. Mais, né, agora eu peguei a mesma barrinha, dividi em 3 partes e pintei uma parte. E aí o que vai acontecer, né? Olha o resultado disso. Eu vou ter um pedaço grande mais um pedaço pequeno. Quer dizer, eu não tenho aqui uma representação de 2/3, concorda? Isso aqui não é 2/3. Eu teria que estar com a minha barrinha toda dividida em partes iguais, concorda? Eu tenho duas barrinhas divididas em partes diferentes, ou seja, os meus denominadores são diferentes. E aí o que acontece? Para eu conseguir fazer essa soma, né, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar as duas barrinhas e vou dividir em partes iguais, tá? Eu vou dividir em uma quantidade que seja conveniente, né, vamos dizer assim, para as duas barrinhas. Então, eu vou dividir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dividir a minha barrinha em 6 partes. E aí, olha só, né, a quantidade que pegou aqui, né, que ocupou aqui, eu vou ocupar aqui, tá? Eu vou pintar a quantidade de barrinha, de pedacinhos aqui, de acordo com o tamanho da minha primeira barrinha, tá certo? E aí agora eu posso somar com a minha segunda barrinha, que eu também vou dividir, né, em 6 partes iguais. E agora, olha só, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas partes pintadas. Então, aqui eu tenho 3 partes pintadas mais 2 partes pintadas. E agora as minhas barrinhas têm o mesmo denominador, têm a mesma quantidade ela foi dividida, né, em partes iguais. Então, o que eu encontrei aqui, na verdade, foram duas frações equivalentes a essas frações, tá? E agora os denominadores são iguais, e agora eu consigo somar essas duas barrinhas, por quê? Porque elas estão divididas em partes iguais. Aí o resultado disso vai ser o quê? Ah lá, ó. Eu vou somar 3 sobre 6 mais 2 sobre 6, né? Quer dizer, 3 sextos mais 2 sextos, eu vou ter 5 sextos. Tá? Eu vou pegar essas três barrinhas, esses três pedacinhos que estão pintados, vou somar a esses dois e vou ter o que? 5 pedacinhos pintados. Então, o que nós estamos mostrando aqui, né, que a gente está tentando mostrar, é que para eu somar fração com denominadores diferentes, eu preciso encontrar frações que sejam equivalentes a essas frações originais, mas que tenham o mesmo denominador, tá? É lógico que isso na prática, né, nós não vamos usar esse método, né? Eu não vou ficar dividindo a barrinha para encontrar essas frações equivalentes, tá certo? Existem técnicas para isso que nós vamos ver no segundo vídeo, né?
onde nós vamos fazer o quê? A gente calcula o MMC e a partir do MMC a gente encontra, né, um fator, né, que seja equivalente às duas frações, tá bom? De acordo com as figuras, podemos concluir que 3 sextos mais 2 sextos é igual a 5 sextos. Então, soma com denominadores iguais. Já vimos que, se os denominadores são iguais, basta conservá-los e somar os numeradores. Então, eu vou somar a fração. Se a minha fração tiver os mesmos denominadores, tá? Se o meu denominador for igual, eu conservo o meu denominador e somo o meu numerador. Tá? Estamos falando aqui de frações com o mesmo denominador, tá certo? Então, 2 nonos mais 5 nonos, 7 nonos, tá? 2 quintos mais 1 quinto, 3 quintos. Eu conservo o meu denominador, a minha parte de baixo, e somo a parte de cima, tá? Ah lá, 1 sétimo mais 4 sétimos, 5 sétimos. Eu conservo aqui o meu denominador, que é igual, e somo o meu numerador, tá? Subtração de fração, a mesmíssima coisa, tá? Bom, a subtração de fração segue as mesmas regras da adição de frações, ou seja, frações com denominadores iguais, conserva-se o denominador e subtrai-se os numeradores. Aqui, a única diferença é que, ao invés de eu somar, eu vou subtrair, tá? Eu vou diminuir. 3 quintos menos 1 quinto, eu conservo 5, né? Que é o meu denominador, e aí subtraio o numerador. 3 menos 1, 2. 2 quintos, tá bom? Bom, então, esse primeiro momento, tá? O que que nós estamos vendo? Soma e subtração de frações com o mesmo denominador, tá? Se os denominadores são iguais, eu conservo e somo ou subtraio os numeradores. Um próximo vídeo, o que que nós vamos ver? Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. E aí entra a história do MMC, tá bom? Bom, deixa eu pedir uma coisa. Se inscrevam aqui no canal, se inscreve aqui para dar essa força para a gente. Aciona o sininho das notificações, dá um like, que ajuda a divulgar aqui o nosso canal. E comenta lá o que você achou do vídeo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.